Então, vamos para a mesa Vidas em Risco 3, Comunidade LGBTQI. Vamos ter como mediadora a Elaine Salas, mestre em teatro, produtora cultural e professora de artes. Elaine. Para compor a mesa, vamos ter o palestrante Alexandre Bogas F. Gastaldi, arquiteto de soluções de TI, diretor executivo da Associação Acontece Arte e Política LGBTQIA+, de Florianópolis, formado em administração de empresas com especializações em gestão de tecnologia de informação e gênero e diversidade, na Escola Militante LGBTI+, desde 2009 em São Paulo, Minas Gerais, e nos últimos 12 anos em Florianópolis, Santa Catarina. Membro do Conselho Municipal de Direitos Humanos LGBTIA+, de Florianópolis, membro da Comissão LGBTQIA+, do Conselho Estadual de Direitos Humanos de Santa Catarina e conselheiro suplente do Conselho Nacional do MNDH. Alô? Eu acho que vou ficar de pé, fica mais fácil para eu ver. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu quero agradecer essa oportunidade, do IGENTES e o MNDH e todas as instituições que construíram em conjunto essa atividade, no Dia Internacional de Direitos Humanos. Eu sou Alexandre Bogas e sou diretor executivo da Acontece Arte Política LGBTI+, uma ONG aqui de 11 anos, em Santa Catarina, onde a gente faz várias atividades culturais, organiza a Parada do Orgulho LGBT de Floripa, temos feira cultural, mas também a gente faz bastante atividade em conselhos de direito, atrás de políticas públicas, e entre os nossos projetos, um deles é o Observatório de Mortes e Violência contra LGBTI+, no Brasil. Então, desde o Grupo Gay da Bahia faz essa catalogação de mortes no Brasil como todo há 40 anos. Desde 2020, nós assumimos esse trabalho também. Então, a gente vem nos últimos 5 anos executando isso, e a sede da Acontece é aqui em Florianópolis. Então, o Observatório de Mortes é um dispositivo de denúncia contra a LGBTI-fobia no Brasil. O nosso principal foco está sendo a LGBTI-fobia letal, é na questão da morte das pessoas. A gente também recebe os dados de violência, mas a gente não cataloga, justamente, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, da dificuldade de ter pessoas remuneradas para fazer esse trabalho. Acho que travou. Foi. Se eu estiver na frente, vocês avisam. Não, está tranquilo. Deixa descarregando, mas agora foi. Esse trabalho é um trabalho intenso, é um trabalho difícil, onde a gente se reúne semanalmente, buscando, através de reportagens, entre várias outras situações, para discutir e entender realmente como ocorre a morte dos LGBTs. E tudo isso se transforma, a gente faz um estudo e transforma num texto que é esse documento, que é o dossiê, que hoje é basicamente um dos únicos documentos no Brasil que a gente consegue ter dados de violência e morte de pessoas LGBTI+. Então, por trás de cada assassinato, há uma história interrompida, um futuro aniquilado, uma comunidade que clama por justiça e igualdade. Aqui são casos de pessoas, de um policial que cometeu suicídio porque os amigos, o próprio pessoal do trabalho dele ficava indo contra ele, tendo homofobia em relação, no próprio caso, para os amigos do trabalho dele, policiais. Ele tentou ajuda com os superiores, não conseguiu, e nesse desespero ele acabou se suicidando. Essa também aqui é um caso
lá de Matosinho, aonde ela foi, uma mulher lésbica, ela foi escalpelada, arrancaram a cabeça dela. São coisas assim, muito tristes que acontecem com a população LGBT como um todo, porque são crimes de ódio, as pessoas acabam querendo desfigurar, querendo arrancar órgão sexual. Tem casos que arrancaram o coração de uma travesti. Então, assim, é bem tenso os crimes da forma que ocorrem, né? Esses são os dados, né, que a gente tem desde 2000. São 5.875 assassinatos de LGBTI+, né? No último ano, 2023, são 230. Esse ano de 2024, o processo está ocorrendo ainda, né, para poder fazer. Mas aqui a gente demonstra, né, isso são dados subnotificados, né, gente? É o que a gente consegue ter acesso através de reportagem, através de pessoa. Isso já demonstra o quanto isso, né, é complexo para a gente poder trabalhar. Rapidamente eu vou passar, porque não dá tempo da gente discutir, mas assim, né? Só no ano de 2023, foram 230, onde são 142 travesti e mulher transexual, 59 gays, 13 homem trans e pessoa transmasculina, 7 lésbica, e outros segmentos também, que são 8, acontece de ter pessoas heterossexuais, que também são confundidas ou estão envolvidas em casos, e também acabam sendo mortas por questões de LGBTI-fobia. 184 assassinatos, 18 suicídios. Os suicídios também é muito alto na população LGBT. E outras mortes envolvem desaparecimento, a sua grande maioria, e outras mortes que envolvem questões que também entram nessa parte também da nossa catalogação. Aqui era para falar, na verdade, trouxe dos espaços públicos, que a maioria ocorre em espaço público, mas também tem relação à sua casa, e, na verdade, esse slide que eu queria colocar e acabou não ficando aqui, a maioria dos assassinatos ocorre com arma de fogo, e o segundo com facas, né, e tesouras nesse caminho assim. Então, a gente vê o quanto também essa parte do armamento também, né, acaba afetando toda a população. Um recorte de Santa Catarina dos últimos 5 anos. Tá? Então, são 26 casos em Santa Catarina que nós conseguimos catalogar, né, uma média de 5 por ano, né, são 22 assassinatos, uma morte suspeitas e 3 suicídios aqui também. Né? A maioria são mulheres trans e travesti, 12, gays 11, heterossexual 2 também que foram mortos envolvidos, né, não dá para a gente entrar nos dados, um bissexual. 10 brancos, 4 pardo e 12 que a gente não conseguiu identificar. A dificuldade nossa, né, justamente dentro desses processos, é a gente conseguir identificar justamente por não ter pessoas, né, suficientes para poder trabalhar nesse processo. Aqui as cidades que tiveram por ordem de quantidade nesses 5 anos, né, Florianópolis, Lages, Blumenau, Itajaí, Abelardo Luz, Araranguá, Balneário, Biguaçu, Erechim, Jaraguá do Sul, Joinville, São José, Taió e Tubarão. Isso é o que chegou para nós. E é só a ponta do iceberg, né, gente? Aqui são as mortes, é lá o final. A Elaine vai falar um pouco mais das violências com a gente vai trazer aqui, vocês vão ver, né, como é complexo isso. De idade, na verdade, o menor tinha 19 anos e a pessoa mais velha tinha 58, que a gente separa nesse sentido, mas está aqui também, em todas as idades, também tem, né, essa quantidade. Esse aqui já tinha... No momento que eu achei realmente que eles iriam me matar, colocaram um cadastro no meu pescoço. Então começaram a me deferir golpes de soco, de chutes, pontapé. Puxou uma faca. Ali eu senti que a minha vida tinha sido colocada em risco. Puxou um facão, ergueu e foi me acertar no pescoço. Foi muito terrível. Ser ameaçada de morte mesmo. Desse processo de ameaça mesmo sozinha, né? O fato de eu ser homossexual também foi usado para me agredir. Falaram que eu era um viadinho de merda, que a minha vida não valia nada. Me deixaram de joelho, me faziam repetir essas coisas. Esse foi um vídeo institucional que a gente fez para poder denunciar, acabou entrando rapidamente a falar que ia passar antes, ele acabou entrando, mas isso é um resultado desse nosso trabalho, né, que é a garantia individual de justiça.
E a metodologia, basicamente, a gente busca através de reportagens ou pessoas que passem o WhatsApp em grupo, a gente analisa com muito detalhe, pesquisa redes sociais, pesquisa boletim de ocorrência, lei de acesso à informação, e a gente separa os casos, né, nesses tipos, interpessoal, institucional, estrutural, casos dúbios e outros assassinatos. Então, a gente procura fazer um trabalho dentro das nossas possibilidades, que é para suprir a lacuna de dados governamentais sobre a população LGBT no cenário de violências contra essa. O que a gente mais quer é que o governo assuma esse papel, que ele catalogue o Ministério Público, Defensoria Pública, né, e as secretarias, assim por diante. A gente, o dossiê ele também traz todo por estado, né, separando, e por município, não vou entrar nos detalhes, mas é para ver também como a gente tem esse detalhe no que precisar. E a gente sempre segue com recomendações, né, que eu não vou detalhar também, mas, né, entre elas, implementar protocolos policiais, né, para enfrentamento de violência, a formação periódica de capacitação para todos os agentes públicos, não só de segurança pública, justamente para tratamento dessas questões, incentivar o monitoramento de violência, no currículo escolar também temas ligados a esse sentido, né, e criar e implementar medidas legais, né, de política de discriminação, entre outras várias questões, cumprir as metas dos planos nacional LGBT e no PNDH 3, né? Resumidamente. Acho que seria isso, gente. Obrigado. Quanto tempo tem? 10 minutos? 15? Então eu vou convidar vocês a ficarem em pé rapidinho. O tema é espinhoso, então é importante a gente se conectar com o nosso corpo, com a nossa respiração, com a nossa vitalidade. Porque é uma coisa que, às vezes, a gente esquece, enquanto ativista, militante, defensor dos direitos humanos, é a gente conseguir se recarregar ou descarregar toda essa carga que é a gente lutar pela vida em defesa de todas as pessoas, em defesa dos nossos direitos, da justiça social. E isso é muito importante, porque senão a gente sucumbe. Então, vou convidar vocês aí a dar uma espreguiçada, está todo mundo sentado há bastante tempo, não precisa ter vergonha, a gente está entre pares, entre pessoas que a gente gosta e confia. Estica bem, alonga a coluna. Estica o braço, Denise, ajuda nós. Vamos lá. Respira fundo, inspira pelo nariz, solta pela boca, né? Porque é espinhoso, né? É sempre muito difícil falar de direitos humanos, mas é imprescindível, né? E a gente agradece esse seminário, o convite para a gente estar aqui. Olhem aí para os seus pares, pessoas que lutam com vocês, longe ou perto, são pessoas que estão aí na mesma toada, estão aí buscando fazer essa sociedade uma sociedade menos dura, menos difícil. Então, é bom a gente se reconhecer, reconhecer nossos pares, reconhecer quem está com a gente na luta, né? Porque na hora mais complexa são para os nossos companheiros e camaradas que a gente vai ligar, né? Então, é importante a gente saber quem é quem na luta com a gente. Dá para botar aí a apresentação? Será que rola? Não é tão bonita quanto a do Alê, que é todo organizadinho, mas a gente fez na medida do que deu, né? Fiquem à vontade, se quiserem chegar mais perto. Eu sou Elaine Salas, sou ativista e militante, e essa ausência de dados, né, que o Ale fala para a gente é muito complexa. E aí, um certo dia, depois de um ato em defesa das questões LGBTs, eu falei, como é que a gente não tem isso documentado, né? E aí comecei a buscar reportagens na internet sobre crimes e violências contra pessoas LGBTs, né? E aí eu fiz um levantamento que vai de 2014 até 2024, né? Então, os últimos 10 anos. Não é organizado como o observatório, mas tem a ver com a indignação militante, e minimamente a gente tem um recorte do que acontece em Santa Catarina. Porque a imagem que é vendida daqui é que nós somos uma capital gay-friendly, e, ao mesmo tempo, a gente tem situações no interior, como dos feminicídios, que em algum momento deve ter sido falado nesse seminário, que são brutais, né? O nível de perversidade dos crimes que acontecem com as pessoas LGBTs é de outra ordem, né? Então,
Isso é muito complexo. Tem alguns links que já saíram do ar por conta do tempo, né? Mas a gente colocou aí, as reportagens são de qualquer portal, principalmente do que sai na mídia hegemônica, que já é a subnotificação da subnotificação, né? Então é importante frisar isso. Desculpa. Beleza, eu vou ficar parada, porque senão eu vou ficar andando. Sem problema. É porque ela é do teatro. Eu vou aqui, ó, pronto, bonitinha. Sem problema. Desculpa aí, ó, tá vendo? Acessibilidade é tudo, né? Tem que falar olhando, tem a câmera, etc. Perdão. Então, tem aí os recortes das chamadas com data e qual o jornal, né? De alguns crimes, né, que a gente tem, né? Então, em 2016 a gente tem um pouco mais. Vou passar bem rapidamente porque é tudo manchete do jornal, das reportagens. E aí a gente vai ter desde assassinatos até violências, agressões, enfim, de toda a ordem que vocês podem ver. Então, são de todas as ordens, né? Temos em lugar de entretenimento, em lugar de passeio, utilizando o ônibus, indo ao shopping, fazendo programa, relacionamentos que não foram assumidos, boletins que não dão continuidade, né? E aí chega a fatalidade, como acontece também em muitos feminicídios, né? Denúncia, 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 não se faz nada e aí acontece. E aí casos emblemáticos, né, como o serial killer que comete crimes no Paraná e aqui em Santa Catarina, que foi muito notório, né, 2021. Opa, a Dubai brasileira tem bastante casos de homofobia, Balneário Camboriú. Aqueles vídeos eram de lá. Isso. E aí, quando a gente chega em 2022 e 2023, a gente tem uma escalada de crimes cometidos, né? Isso deve estar nos dados ali do observatório também, que Santa Catarina tem quase 1.000 casos de violações contra LGBTs, e aí são de todas as ordens. E é importante frisar que o compêndio que eu faço, ele está focado nas agressões, nos assassinatos, mas ele também está focado nas ações que o Estado perpetra contra as pessoas LGBTs. E que, de 2018 para frente, a gente viu isso aumentar sistematicamente, principalmente no âmbito da cultura, né? Tem vários portais que têm levantamentos sobre censura, a cultura e as artes, e, em especial, Santa Catarina entra num recorte que é a censura focada nas questões LGBTs, né? Em produtos ou projetos que tenham a temática de gênero e sexualidade como horizonte, né? E aí a gente vai ter os casos emblemáticos de censura aqui no Estado, que vai desde Fundação arrancar a faixa de gênero neutro a prefeito de Nova York dar telefonema dizendo que não vai ter cinema LGBT dentro da fundação. E temos visto também na área da educação, né, a gente que é ativista sabe dos projetos de lei que têm saído dessa casa, infelizmente, essa casa está sendo usada, né, para fazer palanque de discurso de ódio contra a escola, contra os professores, contra a forma de educar. E aí, né, aí, em último, nós temos a questão da
das bolsas, né, da FAPESC, relacionadas a projetos que tinham como eixo questões de gênero, né? E aí, o que a gente tem entendido, em última etapa desse processo de crimes, perseguições e ameaças contra as pessoas LGBTs? A sofisticação desse processo, né? Além de sermos agredidos porque estamos na sociedade, porque reivindicamos nossos direitos, agora a forma de condução das pessoas que nos odeiam é institucionalizar os crimes em relação a nós, né? E aí nós temos projetos de lei de câmaras municipais, de cidades de Santa Catarina, e inclusive desta casa, que versam sobre nossas formas de viver, né? Sobre o nosso modo de vida. Então, a gente traz 3 exemplos aí, né? A lei da justa competição no esporte, né? Que estabelece o sexo biológico como critério para você jogar. A questão dos banheiros, de acordo com a definição do sexo biológico também. E, por último, essa que foi bastante polêmica e até um companheiro nosso recorreu, que é a participação de crianças em paradas e eventos LGBTs. Um dado que é importante, que é essa notícia aqui, como surgem e se espalham os projetos de lei. Tem uma forma, pessoal, tem um método. Eles olham, né? Por exemplo, como que surge a lei da participação de crianças nas paradas. A Parada de São Paulo fez, dentro da sua parada, um ato com mães e crianças trans, né? E a extrema-direita pega esse recorte, né? Estrutura um processo e espalha em rede para todas as câmaras municipais e assembleias legislativas, onde tem seus apoiadores, com uma minuta pronta, né, de como esse projeto deve ser aprovado nessas casas. E aí você começa a ver pipocar, lá no Amazonas, aí vem em Chapecó, aí você fala, o que está acontecendo? Porque eles fazem de uma forma bastante organizada, né? E essa reportagem traz um pouco disso. Então, o que a gente percebe é que nós temos vivido uma distopia, que parece que a gente não está conseguindo sair dela faz um tempo, né, que é essa organização sistêmica para atacar, né, diretamente quem luta pelos direitos humanos, para atacar as pessoas LGBTs, né, tem um foco muito preciso, muito direcionado, bastante metodológico e organizado, para que essas pautas sejam as pautas de costume, né? Tanto as questões LGBTs, como as questões educacionais, como as questões da cultura. Então, esses espaços onde, em tese, né, na cabeça deles, a gente utiliza para fazer qualquer outra coisa que não seja viver, né? Eles acham que a escola é um grande centro de doutrinação, né? Porque eles não sabem o que é uma escola, né? Em 45 minutos tem aula que você não consegue nem fazer a chamada, né? Porque você está tendo que resolver problemas, e às vezes problemas de conselho tutelar, e às vezes problemas muito mais severos. O passarinho não me deixa mentir. Então, é muito sério, né, o que tem acontecido. Então, é importante a gente ter essa sistematização, por mais rudimentar que ela seja, e eu peço desculpas por isso, mas é o que eu consigo dar conta, para a gente entender o formato, né, do processo. E a gente segue, né, infelizmente, enquanto Santa Catarina, sendo um laboratório do que há de pior, né, em termos de grupos fascistas que estão instalados dentro de diversas instituições, de conselho tutelar à Assembleia Legislativa, está sendo disputados espaços de poder, porque o projeto deles é muito nítido, né, não enxerga quem quer. E aí, eu acho que é importante, para a gente não sucumbir, né, só aos dados que são muito difíceis, a gente pensar nos horizontes, né? São pautas que são da cidade, que são pautas que também são do Estado.
casa de acolhimento para LGBTs vítimas de violência, que é uma defasagem gigantesca que a gente tem. As pessoas LGBTs continuam sendo expulsas de suas casas, às vezes pelas suas próprias famílias, por conta da sua sexualidade. Então, a gente precisa ter um serviço de acolhimento público, né, que verse sobre isso. Serviços de acolhimento da prefeitura para pessoas vítimas de violência. Você imagina, com todos esses casos que a gente colocou aqui na tela, a Prefeitura de Florianópolis não tem um canal, um lugar onde você recorre caso você sofra uma violência. O único espaço hoje institucionalizado nós temos é do Ministério Público com o... É o NAVIT? O NAVIT, né? Eu não lembro a sigla. O NAVIT, né, que faz um acolhimento, né? Mas ele ainda é muito pequeno perto da complexidade do que a gente vive, né? Enfim, um amigo recentemente sofreu uma ameaça de morte com chave de fenda nos ingleses, indo para a praia, um homem gay de 50 anos. Né? E aí, o que eu faço? Né? Então, a gente não tem sequer essas informações, né? A sociedade em geral, e aí vai, claro, na militância. É por isso que a gente acaba sabendo de coisas que acontecem na cidade, no Estado como um todo. É importante, todos os agentes sociais, as instituições aqui presentes, a gente lutar de forma orgânica contra, né, combatendo permanentemente a censura, né, porque ela está posta no Estado, seja de que ordem for, no âmbito cultural, e entre outros espaços. Então, esse combate é importantíssimo. Ditadura nunca mais, não vai ser via LESC, não vai ser via governo, né? Nós precisamos combater isso com todo o nosso coração, porque a gente sabe onde já mergulhamos. Né? Tá concluindo, companheira. Vou concluir. Processar políticos que incitam o ódio às populações LGBTs, como quebra de decoro, porque isso tem gerado também dados, porque quando uma figura pública se coloca contrária a uma população, ela está cometendo um crime, e a gente precisa reportar isso de forma correta. Impedir os ataques legislativos, né, as leis inconstitucionais que eles insistem em colocar em pauta contra as pessoas LGBTs. E aí essa casa, né, e as demais instituições também podem nos ajudar a estruturar o Conselho Estadual em Defesa das Populações LGBTs de Santa Catarina. É imprescindível, principalmente pelo tanto de número de casos que nós temos aqui. E aí um apelo, né, um financiamento para a continuidade e permanência do Observatório das Mortes LGBTs, que faz um trabalho importantíssimo e, infelizmente, no atual momento, não tem financiamento para a continuidade das suas ações. Portanto, invisibiliza, inclusive, as mortes das pessoas. Né? E isso é muito sério, porque aí a gente não tem dado. Sem dado, a gente não consegue requerer política pública. Uma parte sobre isso, eu até esqueci de falar. Realmente, o Observatório, esse ano de 2024, está cancelado. A gente não tem financiamento desde março, e nós não estamos catalogando desde maio. Então, não vamos ter esse dossiê que a gente trabalhou tanto tempo no ano que vem, infelizmente. E, por último, que eu acho que é bastante importante, que são as campanhas de conscientização e letramento sobre as questões LGBTs. Né? Porque, muitas vezes, o preconceito e a falta de saber o que se passa em relação às pessoas faz com que se mantenha essa hegemonia de violência e agressão a todas e todos nós e todos nós. E eu coloquei bem essa imagem porque é um Grand Canyon mesmo que a gente precisa enfrentar para saber sobre o nosso modo de vida, sobre o nosso modo de existência. Então, a gente segue à disposição, fazendo o que é possível. Eu estava no celular, vocês viram, né, quando eu subi aqui ao palco, porque vou ser arrolada como testemunha numa medida protetiva de agressão a um casal LGBT. Então, infelizmente, às vezes é assim que a gente consegue fazer minimamente alguma coisa. Seguimos à disposição, quem quiser ter acesso ao material, a gente disponibiliza, a clipagem toda. Parabéns ao IGENTES, ao Movimento Nacional de Direitos Humanos de Santa Catarina, por esse dia imprescindível para as nossas vidas e para a nossa militância, e que seguimos juntos, pelo horizonte que é de uma sociedade menos bárbara do que a gente está vivendo na atualidade. Obrigada.